Confissão é a linguagem do milagre. Você não acessa nada apenas crendo. Bem, crer é muita coisa. Sem fé é impossível, você precisa ter fé. Mas a Bíblia também te lembra que fé tem uma ação correspondente. Amém. Então não adianta apenas crer em algo, mas é preciso agir como quem está crendo. Pessoas de fato dizem que creem que vão trabalhar, creem numa casa, estão crendo pelo grande ministério, estão crendo em ser grandes homens e mulheres de Deus, mas as suas ações neutralizam as coisas que eles estão crendo. Porque a perseverança ou a confissão, a palavra, o poder da palavra, ela anda de mãos dadas. Você não consegue apenas ter fé sem ter uma ação correspondente. Logo, a confissão é o segundo estágio da fé. Você tem fé, você crê na palavra, mas você confessa a palavra. A confissão na palavra atrai o milagre que você quer. Amém. Homens de fato construem coisas maravilhosas. Quando você olha para um prédio como esse, você vê que coisa maravilhosa. Nós estamos hoje num prédio que é confortável, muito bem localizado, mas homens fizeram. E homens utilizam elementos naturais, como argamassa, como ferro, como cimento. Mas Deus não. Deus usa a palavra dele. Amém. A palavra dele é o meio pelo qual Deus constrói as coisas. Deus ele não constrói com papel ou com um pedaço de ferro, mas com a palavra dele. Deus sempre construiu desde o início do livro dele, desde Gênesis, você percebe que Deus constrói tudo falando. O grande problema, ou um dos grandes problemas da igreja contemporânea cristã, é que muitas vezes nós não estamos falando à altura do que Deus fala. Logo, você não pode colher os resultados que Deus espera que você colha. Simplesmente porque você tem que confessar a palavra de Deus. Se Deus, sendo Deus, confessou, por que nós não faríamos isso? Por arrogância? Não. Nós não podemos, de fato, não imitar a Deus, porque o próprio Deus disse que nós deveríamos ser imitadores dele. Você precisa, de fato, não apenas não imitar seu pastor, mas imitar Jesus, porque ele é o varão perfeito. Não foi imputado pecado nele. Jesus foi o cordeiro legítimo. O que Adão não conseguiu, Jesus de fato é o sucesso. Ele sobressaiu o pecado. Então Deus, quando ele vai criar todas as coisas, desde a constituição do universo, há milênios atrás, quando você vai entender Gênesis, você percebe que Deus constrói tudo com a boca, falando. Então o que eu penso que isso deveria ser melhor difundido, ensinado, relembrado para alguns na comunidade cristã. Muitas vezes nós estamos à parte com as circunstâncias, nós vemos e sentimos coisas, Satanás nos traz informações negativas, sofismas, diagnósticos negativos com relação à saúde, mas você deveria contra-atacar. De fato, você não pode proibir que o dia mau chegue, porque a Bíblia diz que o dia mau ele chega. Mas não é porque ele chega que você vai estar do mesmo jeito. Deus deixou na palavra dele um manual de instrução para que você rebata, para que você combata. Combata o bom combate, como Paulo diz. Isso foi imputado para vocês. O nosso papel é de nos edificar, é de crescer. Mas nós precisamos relembrar as coisas que nos dão esperança. Amém. Amém? Confissão é um poderoso princípio. Você não consegue, o reino de Deus ele é balizado por princípios. Princípio da semente, lei da semeadura, dízimos e ofertas, confissão, fé, são princípios que Deus deixou para que eu e você possa reproduzir, para que você consiga acessar o milagre que você está crendo. Amém? Eu não posso orar nem declarar por você, você precisa fazer. Bem, se você é casado, então vocês devem fazer conjuntamente, você e teu cônjuge. Mas, se você é solteiro, ou se você já é viúvo, você precisa fazer. Eu posso orar, eu posso interceder por você, eu posso te instruir. Mas algumas coisas, como fé e confissão, Deus deixou para mim e para você fazer. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês podem abrir lá em Gênesis, por favor? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1. Por favor. Livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Gênesis, capítulo 1. Amém? Amém? O livro de Gênesis tem 31 versículos. O primeiro capítulo tem 31 versículos. Quando eu fui meditar sobre essa palavra, eu percebi que dos 31, 30% Deus
disse e age. E quando você vai analisar o terceiro versículo, até mais ou menos o 29, você percebe Deus falando, Deus construindo tudo falando, como por exemplo, no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No 6, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. No 8, e chamou Deus. No 9, e disse Deus, ajunte-se águas. No 11, e disse Deus. No 14, e disse Deus. 20, disse Deus. De fato, quando você vai analisar o contexto, você percebe que o livro de Gênesis, no capítulo 1, que é o primeiro deles, que é o capítulo introdutório, onde Deus cria todas as coisas, quando Ele estabelece firmamentos, quando Ele fala para Adão que ele deve dar nomes aos animais. No capítulo 1, 26, ele vai falar sobre o poder criativo dele, ele vai falar sobre a imagem e a semelhança dele, mas você percebe que ele sempre está falando disso. Confissão é exatamente a forma como Deus se relaciona com a palavra dele. E o nosso desafio é de confessar à luz do que a Bíblia quer que façamos. Confissão literalmente vai te levar para um caminho de prosperidade se você declarar palavras que estão à luz dela. Mas pode ser um caminho invertido se você declarar coisas ruins. Provérbios diz que da sua língua sai vida ou sai morte. Sai vida ou sai morte. O que o historiador está dizendo? Vida é toda palavra que edifica. Bem, então eu tenho um filho, então você deveria, enquanto pai, liberar palavras de crescimento, de vida, dizer que ele é um sucesso, que ele é próspero, que ele é curado, que ele será um grande homem ou uma grande mulher de Deus, que mal algum chega na sua tenda, que ele e a sua casa servirão o Senhor, que ele é exatamente o que Deus tem estabelecido, que ele não vai fracassar, todas as promessas têm sim o amém de Deus, Deus tem guardado ele, 1000 podem cair ao lado do lado, 10 à direita, mas ele não será atingido. É isso que, quando ele fala sobre confessar palavras de vida, são palavras que edificam. Se você não tem o que falar de bom para alguém, simplesmente não fale. Simplesmente não fale. Quando você for liberar palavras para alguém, libere palavras de vida, porque se você falar palavras que são contrárias à palavra de Deus, certamente acontecerá um dano na vida de quem você estiver falando. Infelizmente é assim. Você não pode fazer isso. A palavra de Deus tem que ser concordada com o que a Bíblia diz. Então, quando a Bíblia fala sobre você ser imitador, você de fato tem que literalmente imitar o que a palavra diz. Confessar a palavra de vida, porque palavra de morte vão te dar o efeito contrário. E eu penso que isso deveria ser melhor refletido na comunidade cristã. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos diante de um diagnóstico e diz: meu Deus, eu vou morrer. Bem, se você disse que vai morrer, eu não posso falar nada, porque a Bíblia já disse que você já é curado. Aí você fica entre o que a Bíblia diz e o que você está dizendo. Bem, o que você está dizendo não muda se você falar contrário à palavra, mas se você concordar com a palavra, certamente Deus vai operar um milagre. Amém. Deus nunca vai concordar com uma coisa fora da palavra dele, porque Ele é justo. Deus não pode fazer isso. Ele não pode fazer porque você tem olhos castanhos, ou verdes, é branco, asiático, negro, mora aqui, rico, pobre. Não. Deus, a fidelidade dele é na palavra. As pessoas acham que são as pessoas. Bem, ele morreu por você através de Cristo Jesus, mas a fidelidade dele é na palavra. Se você cumpre o princípio, ele cumpre com você. Se você não cumpre o princípio, Deus não pode fazer nada fora da palavra dele. A palavra de Deus é o norte, é o que te aproxima literalmente a Ele. É por isso que Ele diz: confessa a minha palavra. Confessa a palavra de Deus. Ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Ei, o que estamos falando acerca da palavra de Deus? Estamos concordando ou discordando? Se você discordar da palavra de Deus, Deus não muda por isso. Eu não mudo, minha esposa não muda, mas você talvez não vai conseguir colher o que Deus quer que você colhe. Porque Ele não pode dizer, Ele não pode fazer nada. Na verdade Ele já fez através da palavra. A palavra é um manual de instrução, é o guia, é o que vai te levar ao caminho de sucesso. Agora você decide se vai continuar em sucesso ou se não. Se você vai concordar com a palavra ou você vai discordar da palavra. Mas saiba que se você concordar com a palavra, o caminho de sucesso te aguarda. Amém. A confissão da palavra é o que te leva ao milagre. Amém. Confissão é literalmente a linguagem do milagre. Que você confessa. Se você não quer que algo aconteça, não diga. Vou dizer de novo: se você não quer que algo aconteça, ei igreja, não diga. Porque se você disser, certamente vai acontecer. Porque o que o homem semear, certamente você colherá. É um princípio que precisa voltar. A Bíblia diz que a chuva que cai para o justo, cai para o injusto.
justo e o injusto. Logo, todo o princípio é para todo mundo. Quem melhor usar, recebe dele. Qual é o grande problema nosso? Nós temos a palavra, nós temos o Deus, nós temos a aliança, Jesus morreu por nós, e muitas vezes nós não estamos honrando Ele, simplesmente porque confessamos contrário à palavra dele. E aí você não pode atingir nem acessar o que Deus tem para a sua vida, neutralizando a palavra dele. Palavras negativas neutralizam a vontade de Deus. Você literalmente vai podar o que Deus tem para a sua vida. Palavras são poder, palavras são instruções, são ordens no mundo espiritual. Amém. Quando você emite uma palavra, ela é carregada de poder. Quando você emite uma palavra, à luz da palavra, como Jesus instruiu, ela é carregada de poder. A Bíblia diz que ela tem que cumprir a finalidade a qual ela foi enviada. Amém. Amém? Mas ela diz também que a morte está na mesma língua ou na mesma palavra. O que é morte? Quando nós não estamos concordando com a palavra. E se nós não concordarmos com a palavra, Deus não pode fazer nada, porque de fato Ele já nos instruiu, deixou a palavra e deixou o princípio pelo qual você acessa e você se promove, confessando e concordando com a palavra de Deus. Amém? Abra lá, por favor, em Mateus capítulo 15. Glória a Deus. Mateus 15, versículo 11. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Foram muito rápido? Não, amém. Vamos para cima, né? Mateus 15. Vamos embora, como diz o Nordeste. Vamos embora. Amém? Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas o que sai da sua boca. Isto é o que contamina o homem. O que contamina o homem, que Mateus está dizendo, não é o que entra, mas é o que sai. Interessante, né? Isso dá sustentação ao que a Bíblia diz sobre confessar a palavra. O que está saindo das nossas bocas, o que estiver saindo das suas bocas, certamente vai produzir um resultado que precisa ser produzido. Não porque Deus quer que aquele resultado se produza, mas se você concordar com uma coisa ruim, certamente vai acontecer. Não porque Deus quer, mas porque você está concordando. O que sai da sua boca tem edificado ou tem fortalecido a tua vida? O que é que você está falando para o teu cônjuge? O que é que estamos falando para o nosso trabalho? Como estamos nos relacionando com os nossos colaboradores? O que estamos falando para ele? Será que estamos concordando ou discordando? Será que estamos declarando palavras de vida ou mortificando eles? O que sai da sua boca é o que contamina as pessoas. Por isso, se você não quer que o dano seja feito e causado, não diga palavras torpes, como a Bíblia diz. Há quem diga, tem um dito popular que diz que é melhor um tapa na cara ou uma palavra maldita, para você entender a gravidade da confissão ou de falar uma palavra discordando com a palavra de Deus, concordar com uma palavra que discorda com a palavra de Deus. Quando você declara alguma coisa que está contra a palavra de Deus ou maldizendo alguém, certamente, além de produzir um dano terrível, aquilo desonra a pessoa. Então é necessário que nós entendamos a grande importância de não apenas não falar coisas ruins, mas avançar e praticar a palavra de Deus, que é confessar e concordar com o que Deus já estabeleceu enquanto verdade. Amém? Glória a Deus. A confissão é literalmente o que promoveu pessoas, é o que promove pessoas. O que você precisa comprar não está no shopping ou não está no banco, mas na sua boca. A sua boca atrai o que o dinheiro muitas vezes não pode pagar. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas você não pode acessar algumas coisas porque elas custam mais. Mas se você conseguir falar e confessar e crer nessa palavra, certamente você vai atrair não só o dinheiro, mas o milagre. Amém. Amém. Confissão, a palavra de Deus vai te levar a pagar uma conta que o seu dinheiro não vai pagar. Não vai pagar. Não consegue pagar. Quando nós chegamos nesse estado aqui em 2016, eu já ganho algum salário, e não é ruim, mas para eu poder estar aqui, me manter aqui, existia um gasto. Eu morava lá no estado do Piauí, em Teresina, e para estar aqui, eu tinha que lançar mão de um recurso bastante significativo. E para eu estar aqui, eu tive que muitas vezes abdicar de algumas coisas, porque eu cria na palavra. E muitas vezes eu questionava a Deus, bem, como é que vai ser? Eu não sei como é que foi, mas o fato que eu estive aqui, eu estou aqui e continuo aqui, confessando as mesmas coisas, declarando as mesmas coisas. Muitas vezes eu não tinha o dinheiro, mas eu tinha uma boca. Muitas vezes você não vai ter o dinheiro nem o carro que você quer, mas você tem a boca. Amém.
Então não é o que a própria humanidade pode te dar, o que o dinheiro pode te dar, o que o teu salário pode te dar, mas o que a sua boca pode confessar. A sua boca chega, ou a palavra que sai dela chega em lugares onde muitas vezes pessoas trabalham a vida inteira e nunca vão conseguir conquistar um milagre material. Confessar a palavra é o que vai te transportar e vai te levar a um lugar de sucesso, vai atrair literalmente o milagre que você está querendo. A confissão da palavra é o modo de Deus de atrair as coisas para você. Você pode orar e você deve fazer isso, mas você tem que confessar. A confissão da palavra é um princípio poderoso que Deus deixou estabelecido para você conseguir conquistar todas as coisas que Deus tem estabelecido para você. Amém? Mas não é apenas confessar uma única vez. Muitas vezes as pessoas confessam e falam uma vez e na segunda vez já desistem, porque muitas vezes nós cremos e declaramos coisas, mas por algum motivo você não vê elas materializadas. Você tem concordado, você crê em muitas coisas, declara a palavra, mas você simplesmente não vê nada. Parece que está pior do que estava. Você olha para todos os lados e diz: Senhor, e agora? Eu tenho confessado. Tua palavra diz que o que eu disser de fato vai acontecer. A palavra ela tem um poder de transportar pessoas, me levar para um lugar de segurança e sucesso, mas eu não estou vendo nada. Bem, continue, porque muitas vezes você vai precisar perseverar, confessar e confessar e confessar. A Bíblia nos traz exemplo de uma pessoa ou de uma mulher que passou a vida confessando. Na verdade, ela passou muitos anos. A Bíblia diz lá no livro de... Abra lá, por favor, em Marcos 5, 25, por favor. Aleluia. Marcos 5, 25. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Está achado? Amém. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, ei amados, porque dizia, ela não disse uma vez, ela dizia constantemente, repetir várias vezes, confessar várias vezes, reproduzir várias vezes, ainda que a videira não floresça, ainda que você não veja o milagre, ainda que seja tudo o contrário, ela dizia em detrimento da situação dela, 12 anos sofrendo de hemorragia, 12 anos, mas ela decidiu concordar com a palavra. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, sararei. Se ela tão somente tocar nas vestes de Jesus, sararei. 12 anos sofrendo de uma patologia, 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha em médicos, mas ela soube que Jesus passava por alguma região daquele contexto, e ela disse que ela foi até aquele homem. Ela foi até Jesus e ela toca nela. Sabemos que naquele contexto a mulher era impura por causa do próprio estado de saúde, mas ela ousou, ela creu, ela foi até Jesus e tocou nas vestes dele. Bem, nós sabemos que Jesus é a palavra, essa mesma palavra que vocês têm. A pergunta que não quer calar: será que estamos tocando na palavra? Será que estamos confessando a palavra? Porque a Bíblia diz que ela dizia, isso me diz que dizia é uma ação repetitiva. Ela dizia e dizia e dizia que se ela tão somente tocar em Jesus, sararei. Ela dizia, diga com a circunstância, diga, não importa o quanto está difícil, se está difícil o emprego, se você não tem emprego, se os negócios estão difíceis, se por acaso algum diagnóstico pinta um quadro, diga a palavra. A Bíblia diz que você já foi curado. Não se trata do que vai acontecer, mas do que já aconteceu. Ei, já está consumado. Cristo já morreu, Ele já pagou o preço, todo o escrito de dívida. A Bíblia diz que todo pecado foi mortificado na cruz. Todo o escrito de dívida foi imputado em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus morre, Ele literalmente leva a doença. Bem, se Ele leva a doença, eu não posso estar doente. Eu posso aparentemente aparecer algum sintoma, mas você precisa se manter na palavra, crendo e concordando com ela, que ela diz que você já foi curado. Você já foi curado. Você já foi curado. Você não é curado porque eu estou dizendo. Você é curado porque a Bíblia diz que você é curado. Concorde com a palavra, creia com a palavra. Ei, você não muda Deus se você não crê na palavra. Você não muda você.
Se você não crê, você não muda você. Deus não pode, porque Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade, capacidade de não haver alteração. Deus não muda. Deus acorda de um jeito, na verdade Ele não dorme. Mas Deus não muda, Deus não pode ser abalado, Ele não pode ser tentado. A Bíblia diz que Ele não pode ser tentado e ninguém tenta. Ele não pode mudar. Não pode violar alianças. Ele diz que você já é curado, você é curado. Você não é próspero porque eu digo que você tem dinheiro. Você é próspero por causa do próprio processo redentivo. Jesus conquistou. Quando Ele morre naquela cruz, Ele leva a miséria. Ele levou tudo. Não se trata do que vai acontecer. Vocês são exatamente o que a Bíblia diz que vocês são. Então concorde com a palavra, creia com a palavra, declare a palavra e vocês verão a glória do Senhor. Concorde, creia, declare e avance. Certamente Deus já está te esperando em algum lugar. Jeremias 29 diz que Ele bem sabe os pensamentos e os propósitos, o plano. Você tem um plano, você não é um erro. Ei, igreja, vocês não são um erro. Vocês não estão aqui à toa. Vocês são fruto do plano mais ousado que Gênesis 1:26 fala que façamos. A Trindade reunida diz: vamos fazer o melhor, o mais amável, idolatrado, o produto chamado homem. Você é isso. Ei, não importa se você é branco, negro, asiático, ganha R$1.000 ou ganha 1 milhão. O que importa é a paternidade de Deus. Deus foi com a sua cara. Ele decidiu. Ele creu. Ele disse: você é isso, vocês são sucesso. Vocês vão chegar em lugares que vocês nem imaginam. Por causa do coração de vocês. Amém. Vocês vieram plantar uma semente de fé. E eu, na autoridade que me foi investido como ministro da tua palavra, eu declaro abençoado e prosperando acima de todas as coisas. Vocês vão avançar. Ei, vocês vão avançar. A sua provisão não está no banco nem no agiota, está em Deus. Ele vai constrangir você e levar vocês onde o teu dinheiro não leva. Mas se você tiver uma boca, você vai chegar lá. Você vai chegar. Isso é que Deus quer. Essa é a vontade dele. Confesse a palavra, creia, ouse crer. Não creia no que o pregador está dizendo, creia na palavra. Deus não muda a sua vida, a Bíblia muda. Na verdade já mudou, você já é próspero. Não se trata do que vai acontecer daqui 10 anos, já aconteceu há 2000 lá atrás. Antes mesmo de vocês nasceram, vocês já foram criados para ser um sucesso. Sucesso! Quando Deus olha para você, Ele olha a imagem, o próprio Jesus. Que tal? A imagem e a semelhança. Jesus não tinha mácula, não tinha mancha, Ele era Deus. Aonde Jesus chegava, a provisão chegava. Mas Jesus tinha uma boca, Ele dizia, Marcos 11:23, abre aí por favor. Aleluia. Aleluia. Vamos até as 11, amém? Marcos 11:23. Como eu amo esse versículo. Tem tudo a ver com confissão. Amém. Marcos 11:26. Quem achou, diz eu. Vou avançar. Eu vou avançar. Amém. Marcos 11:23. Aleluia. Amém? Eu lhes asseguro que se alguém disser, tem alguém aqui? Amém. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tem alguém aqui? Amém. Qual é o monte que está pintando para você? Qual é a circunstância? Qual é o gigante? Se é uma doença, se é uma escassez financeira, se é um processo na justiça, se é uma infâmia, uma difamação, uma calúnia, qual é o monte? O monte. A Bíblia diz, não importa qual é o monte, diga a esse monte. Se você ousar crer, como a Bíblia está dizendo, certamente esse monte vai ser transpassado. Ele vai ser simplesmente ignorado, porque a palavra de Deus, ela ignora a circunstância. Amém. Jesus ridicularizou Satanás. Ó glória, ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Jesus literalmente, ele desfez Satanás, expôs publicamente a vida de Jesus e a morte dele, crucificou toda a humanidade, todo o mal da humanidade. Amém. O quanto você puder crer e falar é o que você vai ter de Deus. Amém. Você não tem o que eu digo, você não tem o que nós dissemos a seu respeito. Você tem o que Deus estabeleceu, o que você puder concordar com a palavra dele. O que você puder concordar é o que você vai acessar dele. Se nós não podemos concordar, certamente nós não podemos colher do que a Bíblia tem estabelecido. Concorde com a palavra dele, creia com a palavra, declare a palavra dele, e certamente você vai chegar onde ele já está te esperando. Apocalipse já está escrito.
Deus já esteve onde você precisa chegar. Ele já passou por lá, preparou o terreno, deixou tudo bacana. Ei, precisa só de fé e de confissão. Você pode confessar, pois você vai chegar lá. Confesse, não importa a circunstância. Qual é o problema? Se você não tem problema, inclusive, confesse do mesmo jeito. Se alguém estiver fraco na fé, confesse juntamente com ela. Mas você precisa instruir que ela precisa fazer a parte dela. Isso é uma parte que foi imputada para ela. Amém. Todos os grandes homens que confessaram coisas, conseguiram coisas tremendas. Estados Unidos da América tem o caso da ponte Golden Gate, lá em São Francisco. Muita gente dizia que não era possível que se construísse uma ponte ligando alguns estados dos Estados Unidos. E mais um homem ousou crer. Ele não apenas creu, um engenheiro, ele não apenas creu, mas ele disse que era possível construir. A bem da verdade, para vocês entenderem, essa ponte não apenas existe, mas hoje ela consegue acessar mais de 100 mil carros por dia. Porque um homem um dia, lá atrás, além de crer, ele decidiu concordar e dizer que era possível fazer. O que nós estamos concordando acerca da palavra de Deus é o que te vai levar onde Deus já está te esperando. Amém. O que você pode fazer isso? O que você pode? Eu lembro quando eu tinha poucos anos de idade, eu via os meus irmãos, eu via várias pessoas andando de motocicleta legal, de carro legal, e eu não tinha salário, na verdade eu não estava nem trabalhando, mas eu sempre dizia, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu lembro que eu dizia isso e o tempo passou, eu era apenas um garoto sonhador, mas a verdade é que o tempo passou, alguns anos se passaram e hoje estou aqui contando história. Temos a motocicleta, temos carro, graças a Deus a gente tem uma vida confortável, mas isso foi fruto de declaração. Não, eu sei, vocês podem falar, não, você deu sorte, trabalhou, que nada. Tudo bem, eu trabalhei porque trabalhar é também uma ordenança do Senhor. Mas certamente eu tenho confessado coisas, eu tenho declarado coisas. E eu estou vendo e vivendo coisas do que eu declarei no passado. Amém. Esta cadeira não é apenas a cadeira, mas é o resultado de uma confissão no passado de alguém. Quando eu olho para vocês, eu olho para o resultado das coisas que vocês confessaram no passado. Para onde vocês vão estar no futuro depende do que vocês estiverem confessando hoje. Se vocês não confessarem palavras de vida e concordar com a palavra de Deus, acerca de promessas, acerca de propósito, acerca de lugares de segurança, Deus não pode fazer nada porque Ele já fez. Mas Ele deixou um princípio estabelecido para você concordar, para você acessar, para você acionar. Confesse a palavra e você vai conseguir ter sucesso em tudo. Amém. Você já é o sucesso, agora a materialização depende de princípios. Você precisa fé, porque a Bíblia diz que você precisa ter a fé, mas tem que ter uma ação correspondente. Você precisa não apenas crer, mas você precisa avançar na palavra. Declarar a palavra vai te levar para um lugar de sucesso. Amém. Lugar de sucesso.